Olá, queridos irmãos de Jornada Terrena, que a luz e a paz do Senhor Jesus, esse amigo querido de todas as horas, faça parte do nosso momento. Mais um vídeo aqui em nosso canal da Casa da Santíssima. A nossa gratidão imensa por tudo. Hoje, 2 de novembro, nós comemoramos o Dia de Finados. É exatamente sobre isso que nós teceremos alguns comentários aqui, na intenção de confortarmos as nossas dores, a nossa saudade e entendermos a vida, que a vida não começa no berço e jamais, nunca terminou nem terminará no túmulo. É exatamente sobre isso que nós conversaremos aqui hoje, não é, meus irmãos? Então, antes de mais nada, vamos rogar as bênçãos dos Espíritos Trabalhadores da Luz, a permissão do Senhor Jesus para mais um trabalho. Senhor, que a Tua paz, a Tua luz nos envolva a todos. Aproxime de nós, Senhor, esses Espíritos amigos, trabalhadores da luz, que possamos juntos entendermos o nosso tema de hoje, acalmarmos as nossas ansiedades, as nossas almas, tão sedentas de paz, de equilíbrio. Te pedimos a Tua bênção, Senhor, e a autorização para mais um trabalho nesse canal abençoado, graças a Deus. Queridos irmãos de Jornada Terrena, hoje, dia de finados, nosso tema tem o seguinte título: 2 de novembro, Dia dos Vivos. Sim, porque a doutrina espírita, através de provas, muitas provas, ela nos mostra com muita clareza que ninguém nasceu no berço e, principalmente, ninguém morrerá, jamais morreu nem morrerá no túmulo. Na grande verdade, o espírito nem entra lá, não é? Então, quando as pessoas dizem, nunca ninguém veio de lá para cá para afirmar, para dizer como é que é, certamente essas pessoas não conhecem a doutrina espírita, com todo respeito, mas não conhecem. Pode ter ouvido falar, pode ter assistido uma palestra, um breve estudo, um comentário, mas não conhece os postulados espíritas, as pesquisas de grandes cientistas que provaram, que analisaram espíritos materializados, como William Crookes, Gabriel Delany, próprio Allan Kardec, que pesquisou profundamente essa relação entre o mundo dos espíritos e o mundo dos vivos. Médiuns como Francisco Cândido Xavier, que até a assinatura do espírito, comprovadamente pela ciência, por exames, não é, de laboratório, a assinatura é real, a carta é do morto, entre aspas, que não está morto. É ele quem fala aí que a arma disparou acidentalmente, que ele não foi assassinado, foi um acidente, e liberta o acusado da cadeia, do crime. Veja, e muitas outras provas. Qual de nós já não recebeu uma visão, uma intuição, uma comunicação do mundo espiritual, não é? Então a gente tem essa prova incontestável de que ninguém morreu no túmulo. Nosso papai, nossa mamãe, nosso vovô, nossa vovó, os nossos amores, eles continuam vivos. E muitas vezes aqui ao meu lado, ao seu lado, sim, como nós veremos aqui hoje. Não é, meus irmãos? Então a intenção da nossa conversa aqui hoje não é proibir ninguém de ir ao cemitério, de forma nenhuma. Não é que você tem que fazer isso, fazer aquilo. O espiritismo, você não tem que fazer nada. Você é convidado ao estudo, à análise criteriosa. E aí você analisa o que é o melhor para a sua vida. Essa é a proposta espírita, não é? A gente não proíbe nada de ninguém. Kardec não proibiu nada a ninguém. Os espíritos não nos proíbem de nada. Eles nos orientam. Olha, isso aqui vai te atrair isso. Isso aqui vai te deixar nessa condição assim. Eu escolho o caminho. Eu quero esse ou esse. É o livre-arbítrio.
não é? Então o Espiritismo é muito livre, é muito democrático, mas ele orienta corretamente, ele fala a verdade, ele diz a verdade, para que nós possamos escolher as nossas decisões, não é? Então o que acontece? Ninguém morreu no túmulo, os nossos amores, eles continuam vivos ao nosso lado. E como ele estará ao nosso lado? Pelo meu pensamento. Basta pensar para atrair. Allan Kardec diz que para o espírito, a vontade e o pensamento é o que a mão é para o homem. Eu pego isso aqui, o livro, com a minha mão, não é? Se o espírito quer envolver o livro e pegar e tomar posse dele, ele envolve com quem? Com o quê? Com a sua vontade e o seu pensamento, tá? Então, o espírito, para o espírito, a vontade e o pensamento é o que a mão é para o homem. E nós somos espíritos. Então, se eu tenho a vontade de pensar em alguém, não é? Se eu penso em alguém, eu estou o quê? Atraindo esse alguém para perto de mim. Bastou pensar para atrair. Lembra de André Luiz? Pensou, criou. Falou, deu vida. Então, o nosso pensamento é que atrai o espírito para perto de nós. É o nosso pensamento que faz com que as orações, os pensamentos de paz, de luz, de equilíbrio alcancem o nosso papai, a nossa mamãe. Não é o local propriamente dito. Por que a gente está falando isso? Porque é muito comum uma dúvida muito grande das pessoas, principalmente quando iniciam na doutrina espírita. Então eu não posso ir lá no cemitério no dia de finados, eu tenho que ir para o centro espírita, eu tenho que orar em casa, o que eu tenho que fazer? Olha, como a gente está vendo aqui, é o seu pensamento que vai atrair, que vai emitir fluidos, vibrações para esse espírito, da mamãe, do papai, do vovô, da vovó, do titio, da titia, seja quem for. Se você estiver lá no cemitério, lá diante do túmulo ali, você estará atraindo de alguma forma aqueles espíritos que você pensa para ali. Se você estiver no centro espírita, você estará atraindo aqueles espíritos para o centro espírita. Se você está em casa, você estará se conectando, você estará atraindo esses espíritos para junto de você na sua casa. Mas certamente que pela prece, pela oração, você estará o quê? Conectando eles com os benfeitores espirituais. Não é mesmo? Olha que coisa bacana, olha que coisa legal, como isso proporciona um ânimo à nossa caminhada, uma paz, um conforto. Então eu sei que quando eu penso na vovó que desencarnou, quando eu faço uma oração para ela, eu atraio ela de alguma forma. Muitas vezes a vovó não pode vir até mim, porque de repente ela está ocupada na espiritualidade. Lembra de nosso lar? Os espíritos trabalham, não é? Lembra do André Luiz socorrendo depois os doentes, fazendo papel de enfermeiro lá, auxiliando no socorro a quem chega debilitado. Então muitas vezes a vovó não pode vir até mim naquele momento, vir para perto de mim naquele momento da minha prece. Mas a minha prece, ela rompe fronteiras, não tem distância. Ela alcança o alvo. A vibração que eu emito, potencializada pelos espíritos que direcionam essa prece ao alvo, ela atinge, como uma seta atinge o alvo. E a vovó sente uma paz, uma coisa boa, muitas vezes uma lembrança do Carlinhos. Puxa, estou lembrando do meu neto, que coisa boa, estou sentindo uma paz. Quando eu contava história para ele, quando eu fazia bolinho de chuva lá para ele, não é? Então, isso acontece. Então, meus irmãos, se a recomendação que nós colocamos aqui, veja bem, a recomendação não é uma ordem de forma nenhuma. Você é livre para tomar a decisão que você necessita, que você acha que é melhor para você. Mas a recomendação espírita é que no dia de finados nós
façamos uma prece ou em casa, ou mesmo no centro espírita, que tem toda uma preparação naquele dia, tem uma exposição ali focada nesse assunto, tem uma oração focada ali com todos os espíritos coordenadores da casa, que vão derramar fluidos não só em mim, que ali estou orando pela vovó, me proporcionando paz, conforto, bom ânimo, um sentimento de alívio, de amizade, de companheirismo, e ligando a vovó a mim, potencializando isso, indo até a vovó, esses trabalhadores do centro espírita, não é? Vendo a condição dela, ajudando ela, auxiliando ela. Então a prece é o veículo de comunicação para que nós possamos auxiliar o espírito, o foco da nossa atenção. O vovô, a vovó, o papai, a mamãe, ore por ele. Se você está impossibilitado de ir à casa espírita, faça na sua casa, pensa no centro espírita, pensa em Jesus, pensa na sua igreja, ou se você pertence a uma igreja, vá à igreja, ore por ele ali. Mas se não está impossibilitado de ir, faça uma prece em casa, de coração, sincera, eleve o pensamento ao Senhor Jesus, agradeça pelo convívio com esse espírito que foi seu papai, sua mamãe, peça paz e luz à sua caminhada, peça orientação a você, conforto às suas dores, à sua saudade, que é natural, muito natural. Eu sinto saudade do meu vovô, da minha vovó, claro, do papai, do titio, sim, mas é uma saudade que eu tenho essa certeza de que eles estão vivos, que eles estão ao meu lado, que eles me acompanham, veem as minhas vitórias, as minhas conquistas, oram do outro lado, intercedem pelos meus erros. É assim que acontece, da mesma forma que aqui nós fazemos por eles. A única diferença, meus irmãos, que nos separa dos espíritos, a única diferença é que nós temos um corpo material e eles não têm mais, porque eu sou um espírito envelopado em um corpo físico, material, e o papai e a vovó, eles já saíram desse corpo, eles estão no mundo dos espíritos, na erraticidade, não é? Estão muitas vezes ao meu lado. A única diferença nossa é isso, mais nada, tá? E o livro dos espíritos, nós temos que aprender a ter o hábito de consultar essa obra aqui, ó, o livro dos espíritos, está tudo aqui. Isso aqui é o manual dos espíritas, não é? Todas as nossas dúvidas com relação ao dia dos mortos, a catástrofes, a doenças, a reencarnação, tudo, a vida dos espíritos, está tudo aqui, tá? E a gente estuda esse livro todas as terças-feiras aqui no canal. Tem desde a pergunta número 1 em diante, tá ok? Fica o convite para que você entre no canal, faça a sua inscrição, acesse os outros vídeos, estude o livro dos Espíritos conosco, tá ok? Então vamos ver o que o livro dos Espíritos nos diz sobre esse dia, tá? O dia 2 de novembro, o dia de finados, vamos ver aqui. Vamos lá, são várias questões, tá? É no tópico comemoração dos mortos, funerais, mas a gente vai só pegar aqui duas perguntinhas aqui, tá bom? Então vamos lá, a pergunta 321 do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que Kardec pergunta aos espíritos. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sob seus túmulos? Ou seja, será que o dia de finados é mais importante do que os outros dias para os espíritos? Eles vão até os túmulos, as sepulturas, por a gente estar orando ali? E a resposta dos espíritos: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem no outro dia qualquer. Veja, então não é o dia de finados, é que nesse dia nós oramos, nós nos deslocamos ao cemitério, nós puxamos aquelas lembranças do dia do enterro, da morte, a gente ora, a gente chora, então nós atraímos esses espíritos até aquele local ali,
tá? Mas não é o dia de finados, nem está lá sobre o túmulo do papai, da mamãe, do vovô, da vovó. Não. É o meu pensamento. Eu pensei nesse dia, que é o dia de finados, eu senti a saudade, eu estou orando por ele, e eu fui até o cemitério, então eu atraio o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o titio, até lá, tá bom? E aí outra perguntinha de Kardec aqui. Mas o dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Ou seja, mas é um dia especial da gente se reunir com o papai, a vovó, o vovô lá na sepultura? E a resposta: nesse dia em maior número se reúne nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Ou seja, o papai vai ser atraído ao cemitério, à sepultura lá, porque eu estou lá. Se eu estiver em casa, ele será atraído para casa e será ajudado pelos espíritos. Lá no cemitério também ele será ajudado pelos espíritos que coordenam aquele campo ali de trabalho sério, não é? Se eu estiver no centro espírita, ele será atraído pelos benfeitores do centro espírita, será ajudado pelos benfeitores do centro espírita, tá? Então a gente vai vendo aqui que o que atrai o espírito é o nosso pensamento, e não o dia, nem o local que a gente está. O pensamento funciona como um imã, que atrai, que liga, tá bom? Então onde você estiver, você vai ligar. E aqui a última perguntinha. A visita de uma pessoa a um túmulo, ou seja, a visita eu visitando o túmulo do papai, causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece por ele se faça essa pessoa em sua casa. Ou seja, será que tem mais contentamento para o meu papai, eu lá no cemitério visitando o túmulo dele, ou eu fazendo uma prece em casa? E a resposta dos espíritos: aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma o que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Veja bem, meus irmãos, então fica muito claro aqui para todos nós, através do esclarecimento do Livro dos Espíritos, que não é o local nem o dia, e sim o meu pensamento, a forma que eu me coloco naquele momento em ligação com o papai que desencarnou, a prece que eu faço por ele, me ligando a ele pela oração, intercedendo por ele através dos espíritos que assessoram a minha vida, o meu momento de prece, independente de eu estar na minha casa, no metrô, no centro espírita, na igreja, na praça, no cemitério, lá na sepultura, no cruzeiro da igreja, do cemitério, independente disso, é o pensamento que é a forma de ligação, de comunicação com os espíritos, tá bom? Então, pensou, atraiu, foi estabelecida a ligação com os espíritos, tá? Isso acontece conosco em vida. Quantas vezes a gente está assim, pensa numa pessoa, daqui a pouco a pessoa te liga: caramba, eu pensei em você. Por quê? Porque ela pensou: vou ligar para o Carlinhos. E o pensamento dela já se uniu ao meu, já fez uma ligação fluídica mental. E ela pega o telefone e liga. Eu falo: caramba, cara, eu pensei em você agora. Não é? Ela que pensou em você e ligou contigo. Percebeu? Imagina os espíritos que não têm um corpo físico, já estão libertos. Nós pensamos, nós nos ligamos ao vovô, à vovó, ao papai, à mamãe, ao titio, titia, seja quem for, ao filhinho, à filhinha que voltou à pátria espiritual, não é mesmo? Então, meus irmãos, o que nós queremos colocar com esse nosso estudo aqui também é o seguinte: vou dar a minha opinião, tá? Que não quer dizer que seja a sua opinião. Você é livre para decidir, frente ao nosso estudo, aos nossos comentários aqui, aquilo que você deseja fazer. Ah, Carlinhos, eu preciso ir lá no cemitério. Então vá, sem problema nenhum.
Se você tem esse hábito, se você tem essa necessidade, se isso faz parte da tua vida, da sua cultura, você precisa estar lá, vá. Porque é melhor que você vá até o cemitério do que você achar que não fez nada pelo papai desencarnado. Entende? Mas eu vou falar a minha posição. Eu sempre deixo essa mensagem para as minhas filhas, para minha esposa, para minha família, meus amigos. Olha, quando eu, Carlinhos, desencarnar, que eu não vou morrer, eu simplesmente sairei do corpo físico e eu estarei sempre próximo a vocês. Não faça isso. Se enterra meu corpinho lá, beleza, deixa lá, tranquilo, fica agradecido quem for no sepultamento, tranquilo, beleza. Agora, não volta lá para orar por mim, não, porque eu vou ficar triste, eu, Carlinhos, se eu ver minha filha deitada na minha sepultura ou frente à gaveta lá que meu corpo estiver, os meus restos mortais, chorando, e eu for atraído para aquela cena. Quer lembrar do Carlinhos? Vai para a praia, chega na areia da praia, tira os chinelos, as sandálias, deixa a água tocar os seus pés e lembra de mim, ora por mim. Ah, que coisa maravilhosa, dá até emoção. Quer orar pelo Carlinhos? Vai para o Jardim Botânico, vai para a praça, vai para o campo, vai para a montanha, vai para a cachoeira. Aí eu vou ficar muito feliz. De onde eu estiver, que eu perceber que alguém está lá na areia da praia orando por mim, nossa, que maravilha. Porque é isso que eu vivo. É isso, é aí que eu encontro espiritualidade. Percebe? Então, fica aqui o nosso recado para você que tem essa indecisão profunda. Será que eu devo ir no cemitério? Será que eu estou errando? Será que eu estou fazendo certo? Analisa, faça o que o teu coração te pede, mas analise com critério o que a gente ensina, o que a doutrina espírita ensina. Porque uma coisa eu te garanto, seu papai, a sua mamãe, o seu vovô, a sua vovó, seu filhinho, sua filhinha, ele não está na sepultura, jamais esteve ali. Ele foi retirado do corpo físico no momento da morte, auxiliado pelos benfeitores espirituais. A gente vê lá em André Luiz que os espíritos ajudam muitas vezes a romper os laços fluídicos que libertam aquela alma do corpo físico, e quantos ali já saem levados aos hospitais espirituais, às colônias, aos departamentos da igreja que frequenta, do centro espírita. Muitos nem no enterro participam, nem vê a situação ali do funeral. Imagine entrar no túmulo, não esteve ali, não está e nunca estará. Se você quer lembrar do papai, da mamãe, da vovó, do vovô, faça o que o seu coração te pede. Se você achar bacana, vai no centro espírita, ora lá, ou na praça, ou na praia, ou em qualquer outro lugar. Mas se teu coração te pede que vá ao cemitério lá, vá. Você não estará pecando por isso, né? Entre aspas, você não estará cometendo nenhum crime com isso, não, tá? E de alguma forma o espírito, certamente ele ficará feliz em ver que você está lembrando dele, que você está orando por ele, sentirá uma paz, um conforto, independente do local. Porque o cemitério tem os trabalhadores que trabalham ali, tem inúmeros espíritos que estão ali ajudando, recolhendo, assistindo, todos aqueles irmãos que ali estão perdidos ainda, não sabem que desencarnaram, e vai por aí, não é? Então, em todos os locais é viável a oração, a prece, a lembrança, mas que essa lembrança seja envolvida de saudade, sim, mas de alegria por ter vivido com o papai, com a mamãe, com o vovô, a vovó, a confiança em Deus, de que ele não morreu no túmulo, ele continua vivo. E se você caminha, se você está buscando uma terapia, está em paz, em equilíbrio, o teu papai, a tua mamãe ficará muito feliz, porque certamente de onde ele está olhando por ti, ele está zelando por ti, ele está orando por você, pedindo aos espíritos que coordenam aquela colônia: olha, minha filha, não desampare ela, da mesma forma que você faz pela mamãe, pelo papai, pelo vovô, pela vovó. Então, meus irmãos, a nossa mensagem aqui é essa:
Que Deus nos abençoe. E vamos terminar esse vídeo com uma prece para confortar as nossas almas, que somos seres, espíritos encarnados em um planeta difícil, de provas e expiações, sim, mas que daqui a pouquinho nós estaremos juntos com o papai, com o vovô, a vovó, a mamãe, formando uma grande família espiritual. Não é isso? Com certeza. Lembra lá de Nosso Lado, o filme, que André Luiz reencontra a mãe dele, iluminada, numa condição muito, mas muito superior do André Luiz. Não é? Ela já exerce trabalhos na espiritualidade. E muitas vezes a minha vovó pode estar nessa condição, a sua mamãe pode estar nessa condição, o seu papai. E se não tiver, certamente as nossas preces ajudarão muito ele a ser amparado, a ser assistido, a ficar em paz. Então vamos elevar o nosso pensamento, buscar essa luz que se faz presente aqui em nosso momento aqui de estudos, essa nossa profunda gratidão ao Senhor Jesus, a Maria, esse espírito de bondade infinita, que essa luz, Senhor, que se faz presente envolvendo a minha vida, a vida dos nossos irmãos, conectados conosco nesse momento, nós possamos encontrar a paz necessária, a confiança, a certeza de que a vida continua, de que todos nós estaremos reunidos mais cedo ou mais tarde como uma grande família. Te pedimos luz, Senhor, a todos esses irmãos que nós pensamos nesse momento, que eles encontrem paz, que recebam essa paz que nós nos encontramos agora aqui, que essa luz envolva esses espíritos, proporcionando o que há de melhor a eles e a todos nós. Fortaleça o nosso bom ânimo, Senhor, que nós consigamos viver cada segundo da nossa existência com alegria, com equilíbrio e com a certeza de que lá na frente estaremos reunidos como uma grande família. Que a Tua paz, Senhor Jesus, e a Tua luz permaneça conosco e com todos os nossos amores que nesse momento nós envolvemos nessa prece que vem do fundo dos nossos corações, da nossa alma, e que nós possamos ficar aliviados, confortados e felizes por saber que os nossos amores estão amparados, estão sendo acolhidos. Muita paz e muita luz a todos vocês, meus irmãos. Saúde para você e para toda a sua família. Graças a Deus, que assim seja.